Bom, gente, aqui explicando o último exercício de hoje, tá? Que é racionalização de denominadores. O que vem a ser racionalização? Sempre que o denominador de uma fração tiver raiz, né? Tirando casos, por exemplo, assim, 1 sobre raiz de 4. Ah, tem uma raiz, só que essa raiz de 4 a gente sabe que ela vale 2. Então eu não conto isso, não vou contar como uma raiz porque ela tem um valor inteiro, tá? Então eu vou contar quando a raiz a gente não consegue ter um valor inteiro, ele é irracional, né? Isso aqui é 1,4 em infinitas casas decimais. Então em casos como esse daqui, a gente tem que tirar a raiz do denominador, tá? Bom, como que eu vou fazer isso? Se eu chegar aqui e multiplicar isso por 1, multiplicar alguma coisa por 1 é o que? É manter a resposta, manter o número que estava sendo multiplicado. Manter a mesma coisa, né? Então, quando eu multiplico alguma coisa por 1, eu mantenho o mesmo outro número. Então, olha só. E outra coisa, né? Antes de eu fazer aqui, quando eu tenho numerador igual ao denominador, 2 dividido por 2, 1. 17 avos. Numerador igual ao denominador. 17 dividido por 17, 1. Então, toda e qualquer vez que o numerador for igual ao denominador, a resposta é sempre 1. Então, eu vou usar esse artifício aqui na racionalização de denominadores. Bom, quando eu tenho uma fração simples que eu tenho que racionalizar, onde aparece só uma raiz quadrada ali no denominador, eu vou multiplicar por esse 1, só que esse 1 escrito desse tipo aqui, usando o numerador igual ao denominador. Então, se eu tenho a raiz quadrada de 2, esse é o fator que a gente chama de fator racionalizante. Então, ó, raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 2. Então a gente já viu que quando o numerador é igual ao denominador, isso aqui vale o quê? Vale 1. Então se eu estou multiplicando por 1, eu não estou alterando a minha resposta. Só que aí, quando eu multiplico por 1 desse jeito, ele vai ficar com uma aparência diferente. Então aqui agora é a multiplicação de fração normal. Uma vez a raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2. E aqui o que eu tenho? Raiz quadrada de 2 que multiplica a raiz quadrada de 2. E aí quando eu tenho duas raízes quadradas de mesmo índice multiplicando, eu posso passar essa multiplicação para dentro de uma única raiz. Em cima do fundo, ó, ele não tem mais nada para fazer em cima, raiz quadrada de 2. Embaixo, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. É raiz quadrada de 2 vezes 2. E a raiz quadrada de 2 vezes 2 dá o quê? Raiz quadrada de 4. E a raiz quadrada de 4 a gente sabe que vale 2. Então fica a raiz quadrada de 2 sobre 2. Ah, mas tem raiz quadrada no numerador. No numerador pode ter raiz. No denominador não pode ter raiz. Então eu tenho que racionalizar este denominador. Qual é o fator racionalizante? Raiz quadrada de 2. Então eu vou multiplicar esta fração por raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 2. Por que igual? Porque eu sei que isso aqui dividido dá 1. E multiplicar por 1 não altera o resultado. 1 vezes raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, multiplica as duas. Se eu tenho multiplicação onde o índice é igual, os dois são raiz quadrada, eu posso passar essa multiplicação para dentro. 2 vezes 2, 4. E raiz quadrada de 4 é 2. Pronto, sumiu a raiz no denominador. Então agora essa é a resposta final dessa fração racionalizada. Ok?